Dito isso, eu quero falar um pouco sobre um assunto que para nós é extremamente importante, que é a questão da educação no Brasil e de uma chaga que o nosso país é acometido, chamado marxismo cultural. Muitas vezes se diz que há uma espécie de teoria da conspiração. Não. A maior parte dos meios de comunicação, ou boa parte delas, as universidades, o meio cultural, é aparelhado por um movimento marxista, sob inspiração de Gramsci, da Escola de Frankfurt, que tenta impingir nos estudantes brasileiros uma visão distorcida da história, da economia e dos fatos pretéritos. E todas as horas nós ficamos assim, perplexos com esses ataques que são perpetrados por todo o território nacional. Recentemente, senhor presidente, e de uma forma muito forte veio à tona um movimento chamado Escola Sem Partido, que é de 2004, através de um projeto de lei que tramita nessa casa. E esse movimento tomou corpo com as denúncias que foram feitas por alunos e pais de alunos por todo o território nacional, da maneira como a doutrinação ideológica era colocada de goela abaixo nos estudantes brasileiros. Um verdadeiro crime cometido contra as crianças que são audiência cativa nas escolas públicas e privadas por todo o país. E lá no meu estado, recentemente, aliás, no dia 22 de setembro, ocorreu um fato deplorável. O NEI, que é o Núcleo de Ensino Infantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma referência no ensino fundamental, principalmente no primeiro ciclo do ensino fundamental e no ensino infantil, no último dia 22 de setembro, foi às ruas, professores e os alunos daquela escola, com a camiseta da escola, fizeram um vídeo dentro da dependência do núcleo contra a PEC 241 e contra o governo Temer. Crianças de 8 anos, de 7 anos, de 9 anos. Qual é a compreensão que essas crianças têm a respeito desses fatos ou destes assuntos? Nenhum. É uma forma, eu diria, vil, covarde e criminosa de se colocar um ponto de vista, uma visão da história e usar a escola como aparelho político e ideológico. Isso tem que ser repudiado por toda a nação brasileira. E nós fizemos a nossa parte, senhor presidente. Nós representamos junto ao Ministério Público Federal para que se apure o crime que está sendo cometido contra a Constituição brasileira, contra a Lei Diretriz de Base da Educação e contra a inocência das nossas crianças e o pátrio poder. A senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, emitiu uma nota. E nessa nota, ela se solidariza com este movimento, ao mesmo tempo em que afirma que é inaceitável que um parlamentar mova uma ação junto ao Ministério Público para tentar criminalizar professores e impor lei de mordaça. Eu quero responder à senadora que esse parlamentar tem nome, tem CPF, tem endereço. É o deputado Rogério Marinho, que não se esconde e que não usa a educação para partidarizar, que não usa a educação para fazer aparelho político, porque o nosso Estado e o Brasil, nos últimos 10 anos, tem evoluído nos índices de qualidade da educação, fruto da má formação dos nossos professores, em função da grade curricular que lhes é imposta a partir da universidade. Um professor hoje sai da universidade sabendo quem é Lênin, quem é Marx, quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, mas não sabe o que é metodologia de ensino. O nosso Estado, e ela há 30 anos está se elegendo e se reelegendo em função do trabalho de sindicatos que é feito lá contra a qualidade da educação. Inaceitável é uma senadora se comportar como chefe de facção, abrindo mão da liturgia do cargo que ocupa em prol dessa hegemonia marxista, que afronta a lei e a Constituição brasileira e a nossa LDB. Eu quero aqui expressar a minha solidariedade irrestrita aos pais das crianças que são vitimadas por essa prática criminosa e vil, não apenas no NEI, mas em todas as escolas do Brasil que podem estar sofrendo o mesmo tipo de atentado, ao mesmo tempo que reafirma a luta contra o aparelhamento e a doutrinação, que atenta contra a ética, a moral, a religião e as famílias em nosso país. Peço licença aos senhores para ler o que é o marxismo, que aqui muitos deputados defendem, mas não falam a respeito do que defendem. As leis, a moral, a religião são para eles, os comunistas, os proletários, meros preconceitos burgueses,
por intermédio dos quais se camuflam outros tantos interesses burgueses. São pessoas que não se interessam pela ética, pela religião, pelos costumes, pela sociedade, querem destruir a nossa sociedade para impor uma anarquia, para impor inicialmente a ditadura do proletariado e posteriormente uma utópica situação governamental que o mundo já mostrou que não funciona. É necessário ter coragem para fazer essa denúncia, manter a postura aqui e não aceitar essa imposição de cima para baixo do que é politicamente correto, porque muitos têm medo de falar, mas estão sentindo na pele essa demonstração vil, criminosa, insidiosa contra uma audiência cativa de crianças que não podem se defender e que se atenta contra o pátrio poder, ou seja, a condição ética e moral dos pais de darem aos seus filhos rumo, prumo e valores que devem permear e nortear a sua vida no decorrer da sua formação. A escola complementa a educação junto com a família. Aliás, é um atentado também que é cometido contra o Pacto de São José dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário e que constantemente é aviltado por essa prática criminosa. Vamos votar a favor da Constituição e da pluralidade do ensino e acabar com essa doutrinação criminosa que existe nas nossas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado.